Nos últimos anos, a situação econômica da Venezuela colocou muitos venezuelanos em xeque. As principais notícias relacionadas ao país provavelmente envolveram temas como pobreza extrema, fuga em massa e uma população arrasada, enfrentando uma constante falta de itens de necessidade básica, como medicamentos, produtos de higiene e até mesmo comida. Ayer estuvo el diablo aquí. Dados da Unicef apontam que só entre 2015 e 2019, mais de 250 mil venezuelanos vieram buscar refúgio aqui no Brasil. E a ONU estima que cerca de 7 milhões de pessoas necessitem de ajuda humanitária por lá. Atualmente, os venezuelanos recorrem ao mercado negro para conseguir sobreviver, enquanto o salário mínimo no país equivale a míseros $2,40. Em 2020, quando o mundo inteiro foi atingido pela pandemia, a situação na Venezuela ficou ainda pior. A falta de testes, a pouca transparência por parte do governo em relação aos dados oficiais e a perseguição aos profissionais de saúde que vazassem qualquer informação impediam a obtenção de dados oficiais minimamente confiáveis. Sem eles, o país não recebeu a atenção que merecia, ou que deveria. O que até certo ponto não é de se espantar, porque num país onde suprimentos médicos já eram escassos antes mesmo da pandemia, uma crise sanitária de tamanha proporção inevitavelmente os tornaria ainda mais vulneráveis. Mas o que chama mais atenção nisso tudo, e o que provavelmente muita gente não sabe, é que esse mesmo país, até pouco tempo atrás, não somente era uma democracia, como era a democracia mais rica de toda a América Latina. Um país tão influente e promissor que ajudou até mesmo seu principal arqui-inimigo, os Estados Unidos, prestando assistência a moradores de comunidades carentes da cidade de Nova York. Este é um presente vindo do coração do povo venezuelano para o coração do povo americano, foram as palavras do presidente da Citgo Petroleum, uma das empresas da Citgo América, subsidiária da estatal venezuelana, Petróleos de Venezuela, uma espécie de Petrobras venezuelana. Como um dos países fundadores da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Venezuela possui nada mais nada menos do que a maior reserva de petróleo bruto do mundo. No fim dos anos 30, o país já era o terceiro maior produtor de petróleo a nível global, bem como o principal exportador. Durante a década de 50, a Venezuela viu seu PIB crescer de tal forma que no fim dos anos 50, o PIB per capita dos venezuelanos quase alcançou o da Alemanha Ocidental, que havia passado por um verdadeiro milagre econômico nas mãos de Ludwig Erhard. Em 1950, a Venezuela se tornou a quarta nação per capita mais rica do mundo. A produção de petróleo no país atingiu o auge na década de 70, quando a OPEP impôs um embargo aos Estados Unidos, fazendo o preço do barril quadruplicar. Nesse período, os venezuelanos passaram a receber os maiores salários da América Latina.